Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli e nesse vídeo nós vamos responder a uma pergunta que tem sido feita de maneira reiterada, tanto aqui no nosso canal como também no nosso Instagram, pela qual os segurados vêm nos questionar sobre qual é o primeiro passo para a concessão de uma aposentadoria por invalidez, que hoje passou a ser conhecido como aposentadoria por incapacidade permanente. Bom, a pergunta do segurado, quando pergunta o primeiro passo, na verdade, muitas vezes ele quer saber se é possível ele ingressar com uma ação judicial antes mesmo de pleitear este benefício perante a instância administrativa, ou seja, diretamente ao INSS. Bom, vamos explicar tudo isso com bastante calma para que fique absolutamente claro. Tem muita gente que chega nos questionando o seguinte: olha, eu sofro há muitos anos com uma doença, com uma tendinite, com uma bursite ou com alguma doença, com alguma patologia que está ano a ano diminuindo a minha capacidade de trabalho. E hoje eu creio que eu já não consigo mais exercer a minha atividade. Eu já estou numa idade avançada e eu não consigo mais exercer a minha atividade. Como que eu vou requerer a minha aposentadoria por invalidez? Porque chegou um ponto onde eu já não consigo mais administrar. Os remédios já não fazem efeito, eu já não tenho mais capacidade de continuar trabalhando, isso vem me prejudicando seriamente, tanto na minha vida financeira quanto na minha vida social. Bom, essa pergunta ela é bastante importante porque muitos segurados eles acabam acreditando que podem ir direto para a justiça, né? Requerer isso de forma diretamente na justiça. Ou simplesmente já chegar no INSS requerendo uma aposentadoria por invalidez, que, como eu já falei, após a emenda constitucional 103 de 2019, a reforma da Previdência, passou a ser conhecido como aposentadoria por incapacidade permanente. Bom, o primeiro ponto é o seguinte: o STF já decidiu, isso já é um tema bastante reiterado, a gente já falou isso aqui em muitos vídeos aqui no nosso canal, é obrigatório passar pela instância administrativa. Ou seja, o segurado ou a segurada, ela deve, antes de pensar em qualquer ação judicial, antes de judicializar, antes de brigar na justiça, é fundamental que ela tente, que ela apresente a sua incapacidade perante a instância administrativa. De maneira muito simples, ela deve simplesmente juntar os laudos, juntar os exames, juntar os documentos necessários e requerer o benefício para a Previdência Social. Sendo negado, obviamente que daí cabe, com toda a possibilidade jurídica, ingressar com uma ação judicial. Outro ponto importante no que se refere a esse primeiro passo: tem muita gente que ainda acredita que é possível já chegar no INSS requerendo uma aposentadoria por invalidez. Isso também não é possível. Tem que existir um passo anterior. E qual é o passo? Deve ser sempre passar por um auxílio-doença, que hoje também alterou o nome, passou a ser conhecido como benefício por incapacidade temporária. Bom, veja, o INSS, se você acessar lá o meu INSS, marcar uma perícia, não vai ter a opção de aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente. O INSS exige que você faça um requerimento de auxílio-doença, para que ele possa avaliar a sua doença. Primeiro, possivelmente, vai ser concedido um auxílio-doença e, posteriormente, o INSS vai avaliar se essa tua incapacidade ela é definitiva, total e permanente. Então, veja, o primeiro passo, sempre passar pela instância administrativa, ou seja, tem que fazer o requerimento no INSS. Também nesse primeiro passo, deve ser requerido um auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária, através de uma perícia, através do agendamento de uma perícia. Ainda com relação a esse primeiro passo para a concessão da sua aposentadoria, é fundamental. A gente vem aqui, a gente tem várias lives, inclusive com o Dr. Valdemar Ramos, sobre os documentos necessários. E é fundamental que se apresente os documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência, mas
Porém, o mais importante são os laudos, os documentos que comprovem efetivamente a incapacidade. E esses laudos devem ser atualizados, a descrição fiel e clara do seu médico dizendo, olha, fulano de tal não tem condições laborais, não pode exercer as suas atividades, por isso. Ele exerce atividade de tal, não tem condição porque ele tem tais patologias que são ali catalogadas através do seguinte CID. Então veja, é importante que esse laudo esteja claro, esteja conciso, venha com a assinatura do médico, o seu CRM, não tenha rasuras, isso é fundamental, isso é muito importante, e também, se possível, vir também acompanhado com exames médicos que comprovem o que o médico está falando, que faça uma conjunção, que faça uma junção de várias provas que demonstre a sua incapacidade. Laudo médico com exames que demonstre ali, que faça uma prova científica daquilo que o médico atestou. Juntando esses laudos, juntando o laudo mais o resultado dos exames, como por exemplo uma ultrassonografia, uma tomografia, dependendo da sua patologia, cada um é um exame diferente. Mas juntando esse conjunto e fazendo essa formação desse ciclo, obviamente que a concessão do seu benefício será facilitado. A gente sabe, nós aqui sabemos o quanto é difícil conceder um benefício no INSS. Muitas vezes o perito acaba fazendo uma avaliação superficial, também sabemos disso. Porém, é fundamental que você não perca tempo, que você faça as coisas de maneira correta. Faça o pedido correto, junte os documentos corretamente, sempre atualizado. Isso com certeza vai facilitar e vai melhorar as suas chances de concessão do seu benefício. E, obviamente, que não sendo deferido por maneira injusta, por uma avaliação científica equivocada do perito, cabe você segurado, segurada, ingressar com uma ação judicial para poder ampliar o seu leque de prova e realizar uma perícia judicial, uma análise judicial acerca do seu requerimento. Outro ponto muito importante que várias pessoas vêm aqui nos questionar sobre esse primeiro passo acerca da aposentadoria por invalidez. Tá, faço o requerimento do auxílio-doença. E se demorar muito? O que eu posso fazer? Eu posso ir para a instância judicial? Bom, a verdade é o seguinte, o STF já definiu que deve existir uma decisão administrativa. E também é importante a gente lembrar, também nós temos vários vídeos nesse sentido, de que o INSS tem um prazo de 30 dias para julgar um pedido administrativo, para conceder ou não. Esse prazo foi dilatado, ele foi aumentado através de uma decisão do STF, tema 1066, pela qual, devido a essa crise, devido os atrasos constantes da Previdência Social, aumentou para 45 dias no que se refere à aposentadoria por invalidez. Então é importante que você saiba que caso o INSS venha ultrapassar esse período de 45 dias para indeferir ou deferir o seu benefício, também cabe medidas judiciais. Você pode ingressar, por exemplo, você pode impetrar um mandato de segurança, que também nós já falamos aqui, que é para direito líquido e certo, para poder exigir que o INSS venha a julgar o seu pedido, né? Você como cidadão, você como segurado, você tem esse direito de uma resposta rápida da Previdência Social. Então, não existindo o cumprimento desse prazo pela Previdência Social, você segurado, você segurada, você tem todo o direito de exigir que o INSS venha a dizer se você tem ou não direito. Ah, diz que não tem direito. Ok, então vou lutar agora na instância judicial com todo a possibilidade de provas, com todas as possibilidades de perícia e com todas as possibilidades de argumentação, como por exemplo, também a gente tem falado muito sobre as questões sociais, idade, escolaridade, local onde você mora. Então, obviamente que na justiça existe uma amplitude maior para você discutir e cobrar os seus direitos. Quer saber mais? A gente pede para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube e também nos siga no Instagram, @saberalei. Um forte abraço e até o próximo vídeo.